eu mandei um áudio falando sobre o AI 2027. Que a primeira vez que eu escutei falar dele deve ter um mês e pouquinho. E eu fui dar uma olhada lá. E, bom, eu sei que a tua frase que você usa aí, que tá por aí, cara, o teu nível de empolgação com inteligência artificial é inversamente proporcional ao teu conhecimento. É isso, né? Trademark, eu vou colocar vou fazer uma camiseta com essa frase. Tinha que ter uma camiseta com essa frase. Mas assim, o que esse artigo sugere é que, mantendo o que está acontecendo hoje, com investimento e tudo mais, do jeito que está, em 2027 deveria surgir a inteligência artificial geral, a AGI, e isso, nesse momento aí, como humanidade, a gente faria uma escolha que a gente desaceleraria ou a gente continuaria andando pelo mesmo caminho, e a gente correria o risco de, em 2030, a inteligência artificial se voltar, um dos cenários possíveis é se voltar contra nós, e aí a gente meio que tá na roça, não é? Exatamente. Inclusive, eu vou pegar esse gancho, porque aí tem um assunto que é interessante, que é anterior a esse reporte 2027. Por que ele é tão impactante? Porque uma série de pesquisadores, teoricamente os especialistas na área, se juntaram e resolveram Imagina um monte de pesquisador junto, falou, com todo o conhecimento que nós temos, se continuar desta forma, aonde vamos chegar? E aí o que você vê é um relatório catastrófico, fim do mundo, etc. Fala, se esses caras estão dizendo isso, então fudeu para todo mundo, né? E aí é engraçado, porque até na chamada que vocês fizeram para mim para colocar no Instagram, tem ela colocar especialista programador em IA, não sei o quê. E é engraçado assim, eu não me considero um especialista em IA, né? E aí todo mundo... E se eu não falo que eu sou especialista, aí as pessoas falam, então não precisa ouvir esse cara. Agora, se eu falo que eu sou especialista, vai, não é especialista. Aí sempre tem... Que dilema. O que torna um cara um especialista na área, né? E aí vem... Um pesquisador, por exemplo, imagina que ele fica o dia inteiro só pesquisando aquilo, portanto, ele sabe mais do que muita gente, um monte de coisa que a maioria das pessoas não sabem, portanto, o que ele disser do assunto deve ser verdade. E isso não é verdade. Então, só porque a gente estuda uma coisa com muito afinco, etc., obviamente temos um corpo de conhecimento muito grande, o que possibilita inferir uma série de coisas, mas não nos torna donos da verdade. Então, acho que esse é o principal ponto. Mesmo um prêmio Nobel que ganhou, o Einstein não sabia tudo, isso eu acho importante, porque o canal do YouTube que eu faço, eu falo sobre matar semideuses. Porque todo mundo acredita que existem semideuses e esses semideuses são intocáveis e tudo que ele diz, portanto, é verdade. Por exemplo, se o Einstein... Por isso que todo mundo tem um meme, o Einstein disse isso, o Einstein disse aquilo. Metade das coisas que tem em meme sobre o Einstein que ele disse e não disse, ele nunca disse. Mas se você colocar embaixo que foi o Einstein que disse... Credibilidade, exatamente. Então, isso é importante porque eu não sou um especialista no sentido que eu não tenho papers publicados na área, por exemplo. Então, existem pesquisadores muito mais sérios e, obviamente, muito mais inteligentes do que eu, que sabem isso. Por outro lado, a gente que convive com esse pessoal também entende outra coisa. Existe um outro lado da moeda. A proporção que ele é bom num certo assunto quer dizer que ele gastou toda a vida dele naquele assunto, mas ele não conseguiu olhar outros assuntos. Então, o conhecimento dele em assuntos gerais tende a ser abaixo da média. E se você juntar as duas coisas, tende a dar algum desastre. Verdade. Especialmente se é uma opinião. Então, uma opinião, enfim, eu posso inventar qualquer opinião. Opinião é opinião. Não é um paper. Ele não tem que comprovar isso. Uma coisa é o paper que ele escreveu, argumenta, etc. Então, agora, o que é esse reporte de 2027? Ele é um monte de opiniões. Tem uma série de dados empíricos, por exemplo, se GPUs continuarem evoluindo nesta velocidade, se tem uma série de premissas. Então, existem várias premissas. Agora, o paper em si, ele não é um paper acadêmico. Tipo, ele não tem cara de paper acadêmico. Ele é basicamente um conto de ficção. Se você lê o que está escrito ali, ele literalmente conta uma história. Então, ele fala assim, para não chamar de OpenAI ou de Gemini, vamos chamar de Open Brain. Ele é uma história sobre como o Open Brain vai da versão 1 até a versão, acho que 5. Então, como o Open Brain versão 1, ele ajuda a criar o Open Brain versão 2. E aí é tão ficção que se você lê o que está escrito ali, ele começa assim, não,
não, porque aí o exército americano vai se interessar e a Casa Branca vai chamar, mas aí haverá espiões chineses e aí a China também vai querer entrar na corrida. Então já não é mais um paper técnico, ele começa a escrever uma história. Então é como se você pegasse o Tom Clancy ou Michael Crichton, coloca ele, cara, o que você acha de A? Ele faz o Jurassic Park de A, por exemplo, entendeu? Entendi. Caçada ao Outubro Vermelho, alguma coisa do tipo. Só Entendi. que ele é literalmente uma história de ficção sobre essa Open Brain, que quando chegar em 2027 vai estar na Open Brain 5, e com isso acabou tudo. Então isso é um chute tão longo, mas tão absurdamente longo, que se eu pedisse pro ChatGPT escrever, ele escreveria algo assim mesmo. Tá. É uma coisa bem nesse nível. Aí, por que tem os nomes pesquisadores e tem, de fato, algumas informações empíricas que parecem fazer sentido, aí se você lê ingenuamente aquilo, fala, isso faz sentido. Mas não tem nada, o que a gente chama de hard evidence, que diga que isso é possível. Não é nem que quando vai ter, se é possível ter. Então eu não veria isso. Aí desse reporte tem um gráfico que eles colocam. Dá para puxar a imagem? Aí já. Põe aí o... Tem uma imagem chamada Report AI 2027 Graph. Não sei se dá para... Que é uma que tem no site mesmo, Que tem no né? próprio site deles. Que é um dos argumentos, que é a ideia que todo mundo tem de evolução exponencial. Então, todo mundo acredita que IAs evoluem de forma exponencial. Então, é esta curva que você está vendo. Então, aí o que a gente costuma fazer de brincadeira em gráficos, né? Você pega uma curva numa certa direção, vê, se eu continuar assim, então aí você vê lá o final da curva, 2028, então, obviamente, nossa, vai ser um negócio que vai estourar. Mas isso aqui pega um período muito curto da história. Aí pega outra imagem para mim, por favor, que é o S-Curve. Aí eu resolvi pegar essa imagem e consertar essa imagem. Então essa é a imagem consertada. Tá. A imagem consertada é assim. Para começar, IA não é uma coisa que nasceu agora. Não nasceu em 2018, não nasceu com a OpenAI. Ele é só mais um episódio de uma longa história que a gente vai tocar nela. Mas a curva são várias curvas em S durante esse período. Nós estamos, a partir de 2018, iniciou uma curva, um pedaço da curva do meio, mas todo mundo só vê a exponencial porque ele não acompanhou antes, que foi uma evolução longa, levou anos. Desde quando eu estava na faculdade, aliás, antes de eu entrar na faculdade, eu já ouvia esses assuntos. Então, foi uma longa trajetória baixa, aí teve essa curva do meio que foi acelerada, e já estamos batendo, na verdade, no que eu chamo de teto.